Olá, gente! Tudo bem? Esse é o canal Geografia Descomplicada. Eu sou a Lívia. Eu sou o Bruno. E eu sou o Pedro. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que cai nos vestibulares, que é a globalização e a urbanização. Para começo de conversa, que raios que é globalização? Globalização é frequentemente utilizada para falar sobre a conjuntura do sistema capitalista com uma integração entre o mundo total ou parcial entre as localidades. Tudo isso é instrumentalizado pelos meios de comunicação e pelo transporte. Essa integração mundial ela é fortemente ligada às conexões entre todos os lugares. A globalização ela está em constante evolução, porque cada dia mais os meios de transporte e os meios de comunicação eles evoluem, sendo assim a globalização evolui junto. A globalização de 10 anos atrás não é a mesma que nós vivemos hoje. O que nós vivemos hoje vai se tornar um dia precária a globalização do futuro. Essa grande integração entre o mundo é chamado de aldeia global, onde tem uma integração técnico-informacional. Bom, sobre a origem da globalização. Muitos escritores colocam a globalização se iniciou com as primeiras navegações mercantis europeias, ali no final do século XV e XVI. Entretanto, ela só se intensificou pós-Revolução Industrial e Guerra Fria. Uma das principais características da globalização é que ela se manifesta em diferentes lugares, como na educação, que é sistemas de educação que vêm de um país para complementar de outros países, como dos Estados Unidos, do Brasil, entre aspas. Ou da política, sistemas políticos de países, é a mesma coisa da educação que vem de um para outro, e principalmente na economia, onde acontece a influência mundial, que posteriormente eu vou falar sobre isso. A configuração do espaço geográfico internacional foi caracterizado por redes, porque a globalização é uma ciência que é estudada por várias áreas, sendo assim, cada área pega o que é importante para ela, como por exemplo, essas redes podem ser destacadas nos transportes, na comunicação, entre a cidade, entre as rotas comerciais, entre a troca de capitais, e é assim que a globalização ela acontece. Outra forma de vermos a globalização é a origem de empresas multinacionais e internacionais. Essas empresas, elas, apesar de ter se originado em um país específico, migram desse país em procura de uma mão de obra mais barata ou de menos impostos para seus produtos. A globalização, como você pode ver, ela pode gerar tantos aspectos positivos quanto aspectos negativos, que eu vou citar agora. Um aspecto positivo é a alta difusão de cultura, da economia e entre vários outros fatores entre o mundo, criando a influência mundial que eu acabei de falar. No caso, quando um país como a China, que ela produz um produto que é comercializado pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. Como acontece, a gente compra vários produtos da China e assim por diante. Um dos malefícios mais notórios que a gente pode ver é o da desigualdade, onde acontece a concentração de riqueza na mão de poucas pessoas, como a gente pode ver os donos de multinacionais que são provindas da globalização. Outra grande configuração da globalização é a expansão do sistema capitalista, que é a integração mundial pelo sistema liberal, que prega a menor intervenção na economia. Bom, galera, esse tema de globalização é muito amplo. Entretanto, para conseguir compreender mais sobre a globalização e a urbanização, vamos falar agora um pouquinho sobre urbanização e logo após falaremos também a relação entre urbanização e globalização. Sem contar a grande influência da industrialização nesse processo, que também irá ser citada no vídeo a seguir. Beleza, galera? Vamos falar um pouquinho agora sobre urbanização. O que é urbanização? É a transferência de características rurais de uma sociedade para características urbanas. Essas características sofrem evoluções com o passar do tempo. Essas evoluções são marcadas pelo desenvolvimento de uma civilização e da tecnologia desta. Até meados do século XIX, com a Revolução Industrial, a urbanização foi um processo muito lento. Entretanto, depois disso, ela teve um grande aumento na sua taxa de industrialização e urbanização. Bom, há dois cenários possíveis para a urbanização, com grandes taxas de
industrialização e urbanização, e uma taxa menor de industrialização, entretanto uma alta taxa de urbanização. O que esses cenários nos revelam? Se tem grandes indústrias e grande urbanização, é um cenário favorável, porque as pessoas que ainda moram no meio rural se sentem atraídas pelas cidades e essas, com grande planejamento, oferecem infraestrutura como moradia, água, luz, segurança e emprego nessas cidades. Uma infraestrutura básica para essas pessoas. Entretanto, se possui pouca indústria e muita urbanização, geralmente esse cenário revela uma fuga do meio rural para o meio urbano, sendo tão massivo essa fuga que a cidade não possui infraestrutura suficiente para as pessoas, causando falta de infraestrutura, desemprego e altos índices de violência. Esses dois cenários são vistos como fatores atrativos, com grande índice de indústria e urbanização, e fatores repulsivos, baixa industrialização e alta urbanização, onde atrai as pessoas do campo ou repelem as pessoas do campo. Bom, e agora eu vou falar sobre a relação da industrialização e da urbanização, no qual ambas estão diretamente ligadas. Pois quanto mais industrializado um país ele é, mais condições de urbanização ele apresenta. Pois um exemplo que a gente pode citar é a Europa, no qual antigamente ela era predominantemente rural. E com a vinda da Revolução Industrial, ela começou a ser predominantemente urbana. Na comunicação e no transporte foi instaurado no mundo o que a gente conhece como influência mundial, onde produtos que são produzidos no outro lado do mundo são consumidos aqui e vice-versa, como a gente pode ver os produtos chineses que são consumidos pelo Brasil e vice-versa. A industrialização, em 2010 a população mundial se tornou predominantemente urbana, porém é errado a gente afirmar que a industrialização é o único fator da urbanização, mas ela é o principal fator. Mas como a industrialização ela interfere na urbanização? É simples, quando o maquinário ele chega na zona rural, ele substitui a mão de obra humana, fazendo que a mesma tenha que ir para a zona urbana à procura de trabalho, tendo esse processo chamado de êxodo rural. Porém, não tem apenas benefícios com a vinda da industrialização, pois com ela também vem os malefícios, que é as desigualdades sociais, o crescimento de regiões periféricas e o aumento da poluição. Eu vou falar para vocês toda essa relação da urbanização, da globalização e da industrialização, para vocês entenderem o que uma coisa tem a ver mais com a outra. Para começar, todo esse processo é fruto do fenômeno global, que isso acontece em escala internacional, e também com a expansão do capitalismo. O capitalismo ele tem praticamente 4 fases marcantes. A primeira delas é a expansão comercial. No século XV, onde foi muito marcada pelo mercantilismo e foi quando começaram o capitalismo comercial, que também existia o colonialismo. A segunda fase é o capitalismo industrial, que é onde começa a ideia do liberalismo, do imperialismo, onde o capitalismo ele começa a se desenvolver melhor entre os séculos XVIII e o século XIX. Esse desenvolvimento técnico gerou, por exemplo, as revoluções industriais, onde foi um ponto muito importante na mudança do mundo. Por quê? Porque as indústrias elas mudaram a forma que as pessoas se relacionavam, até porque foram criadas as cidades, como já foi explicado no vídeo. A terceira fase é o capitalismo financeiro, que é o que? No século XX. Nesse período foi quando aconteceu as grandes guerras, aconteceu a crise de 29, então eles precisavam mudar um pouco esse capitalismo, que foi onde surgiu o keynesianismo, que é outra forma de se administrar tudo isso. Isso teve a expansão e a criação dos bancos. A quarta fase do capitalismo foi com a terceira revolução industrial, onde teve a primeira vez a revolução técnico-científica informacional, com o capitalismo informacional, que como as indústrias elas já tinham sido criadas em outra fase, nessa fase elas se estabeleceram melhor, tendo uma maior influência por causa da revolução científica tecnológica, onde os meios,
as máquinas, tudo isso foi se desenvolvendo melhor. Com isso foi criada outro tipo de política, que é a política neoliberal, que mistura um pouquinho as ideias do passado liberais com o que está precisando aqui no presente, que é o maior modelo utilizado nos dias de hoje. Com isso, os transportes e a comunicação foram totalmente afetados. Por isso que hoje em dia nós dizemos que a gente está na maior fase da globalização, por conta dessa interação maior entre os países, por conta dessas duas partes. A tecnologia, ela é totalmente importante, porque é ela que faz todo esse processo acontecer, é ela que faz o espaço industrial ficar melhor, sendo tecnológico, sendo organizacional, que aumenta muito o processo produtivo. A tecnologia, porém, tem outra face que ela é meio ruim, porque ela seletiva as pessoas, fazendo que, se você não tem um certo tipo de tecnologia, por falta de poder aquisitivo, ou seja, por qualquer outro motivo, você é excluído. A urbanização e a globalização fizeram com que as cidades se tornassem cidades informacionais. Por quê? Porque com os meios de inovação industrial de alta tecnologia, junto com o diferencial de qualidade, fez com que essas cidades produzissem muitas tecnologias, fazendo delas áreas metropolitanas, ou também chamadas tecnopólogos. Essa influência da urbanização com o desenvolvimento tecnológico fez com que a industrialização ela aumentasse muito. Elas foram como se fosse um combustível para a industrialização, que com isso transformou a divisão de trabalho nas cidades, fazendo com que a maior ocupação de toda a cidade seja na área metropolitana, por causa das pessoas em busca de emprego, de condições melhores de vida. Um exemplo muito claro disso é o êxodo rural. Por quê? Porque quando foram criadas as cidades, o pessoal do campo começou a ver melhores condições de vida nas cidades, migrando até lá. E até mesmo no próprio campo ocorreu uma mecanização, fazendo com que tudo ficasse muito mais tecnológico. Resumindo tudo o que eu disse, o processo de urbanização tem totalmente a ver com a globalização, principalmente também pelas empresas multinacionais, porque pessoas de vários lugares vão para cidades de áreas metropolitanas, aumentando muito a urbanização, e a globalização ela traz essas empresas para cá. Então, se você juntar todos esses três processos acontecendo todos juntos, ele vira o que a gente conhece hoje, que é essa vasta globalização, essa vasta industrialização, que é o que a gente conhece hoje, juntamente, principalmente, com a evolução do capitalismo. E aí, galerinha, vai ficando por aqui mais um vídeo sobre globalização, urbanização e a relação entre isso e as suas consequências. A gente agradece vocês por ter assistido até aqui. Não esquece de dar like no canal e valeu!